Boa noite, amigos assombrados e assustados. Hoje, o canal vai contar mais um relato. Mas antes de eu contar o relato, eu quero deixar um aviso a vocês. Eu não vou mandar salve para as pessoas que pediram no vídeo passado. Eu vou mandar no próximo, tá certo? E o relato aqui, provavelmente, vai ser um relato meio longo. Então eu vou deixar o salve para o próximo. Também quero avisar a vocês que no próximo domingo o canal vai fazer uma nova live. E no próximo vídeo eu vou estar deixando um aviso para que vocês deixem as perguntas no vídeo do aviso, tá certo? O dia e a hora certinha da live. Também antes de eu contar o relato, eu quero dizer a vocês que nesse relato de hoje vocês vão ficar surpresos e vão ficar se perguntando como é que o canal Assombrado e Assustado consegue contar tantos relatos bons desse jeito, devido à nossa seriedade e responsabilidade com esse canal. Antes de eu contar o relato, eu quero pedir a vocês que continuem se inscrevendo no canal, deixando o like de vocês, compartilhando os vídeos nas redes sociais. Isso é importante para o canal crescer. Certo? Mas vamos a mais um relato do canal. O relato de hoje foi enviado para mim por Sônia Maria, a pedido de sua mãe, Dona Jurema. Ambas são natural da Paraíba e, segundo Dona Jurema, no ano de 1962, ela era nova ainda, novinha. E seu pai, seu Bernardo, e a sua mãe, Dona Ângela, morava próximo a uma fazenda chamada São Gonçalo, no município de Santa Rita, na Paraíba. Segundo ela, nesta época, quem não morava na fazenda, dentro das terras da fazenda, desta fazenda, que era grande, tinha engenho, tinha tudo, mas trabalhava nela, pois ela movimentava, era uma fazenda que movimentava agrícola, contratando as pessoas para trabalhar também. E segundo ela, próximo da casa dela, mais ou menos 1,5 km, eles falam que é próximo, 1,5 km de distância, morava uma senhorazinha, pequenininha, ela, talvez 1,58 m, por aí, uma pessoa dessa estatura, e uma filha dela, chamada Naída. A sua filha já tinha mais ou menos uns 30 anos, moça velha, como o pessoal falava antigamente, porque na época, se passasse dos 20 e pouco, dos 20, 21, já não casava mais. Entrava no caritó, que eles falavam, né? Então, ela era moça velha, que eles falavam já, né? O problema não era isso, era que elas duas eram muito trabalhadeiras. Elas se viravam, pois o marido dessa senhorinha tinha morrido, construindo uma barragem num rio, né? E a barragem veio estourar e ele foi embora. Acabou morrendo nesse estouro da barragem, né? Então, as duas viviam juntas. Só que elas brigavam mais do que cachorro, segundo ela. Volta e meia, eles passando por perto da casa dele, talvez uns 100 metros, você escutava a briga das duas. Essa velhinha, ela, rapaz, a velha xingava nome. E se bobear, nem ninguém sabe. Por nada. De 5 palavras que ela falava,
7 era nome feio que ela xingava. E a Naída não ficava para trás. Como ela era uma velhinha pequenazinha e branca, a própria filha apelidou ela, que ela já estava conhecida por ali, por todo mundo, como a véia Vremeia. Ela chamava Vremeia, por causa que a véia, quando ela ficava alterada, o rosto ficava vermelho, ela toda vermelha, ela era branca, né? Então, a véia vermelha. Vremeia, falava Vremeia. E para fazer raiva a mãe, quando eles estavam discutindo, que a véia chamava ela de estopor, de gota serena, buto caiano, tudo quanto é coisa ela xingava, né? Fora as pragas que jogavam. Vivia discutindo as duas. Muitas coisas as pessoas não sabiam, porque tinha aquela implicância uma com a outra. Então, passado um tempo, elas, no fim de semana, foram lavar roupa no rio e pescar também. Depois que a roupa delas era pouca, depois elas faziam uma pescaria. Ao chegar lá, encontraram umas mulheres lá da fazenda que já estavam lavando roupa. Então, uma das mulheres brincou com a filha da velha. Disse: Naída, quando é mesmo que tu vai casar? Ela virou-se e disse: tá cedo ainda. Levou na brincadeira. O problema foi que a mãe falou: essa aí? Casa nunca não. Já viu traste ruim casar? Era assim. Aí, a filha, para implicar também, já começou logo a falar. Tu vai ficar falando, Vremeinha? Já implicando. Então, a velha virou o tiço com ela. E dali, ela sempre falava, Vremeinha, implicando, né? Aí a velha disse: ó, se tu continuar com essa história, tu vai ver. Eu vou falar para todo mundo que tu... Quando ela falou isso, a Naída ficou calada. E já saiu por ali, inventando que estava pescando por ali. Perdeu a graça do negócio. Dali, ela foram descendo pescando e as mulheres ficaram... Tu vira o quê? Passado um tempo disso, né? Elas estavam trabalhando na fazenda, quando tinha uns trabalhadores que vieram de outro lugar. E nesse meio tinha um homem de aproximadamente uns 47 anos, mais ou menos, para 48, quase 50. E ele mesmo, a Naída, trabalhando muito e meia maltrapilha e sujinha, né? Ele ficava olhando para ela. Ele já sabia que ela era moça solteira, né? Ficava olhando para ela. E dali começou a puxar assunto com ela. A velha não gostou nada, a velha vermelha. Não gostou muito, não, né? Aí, quando elas largaram o serviço, né, a velha, tu começa de história pro lado daquele homem. Era assim, começa de história, nem conhece aquele homem, que não sei o quê. Aí tu vai pegar daqui a pouco, fica aí, ó, aí embucha, assim, bota a barriga na boca, não sei o quê, falando com a filha. Começaram as duas a discutir e vieram embora discutindo, né? No outro dia eles voltaram para trabalhar e o homem estava lá. E dessa vez o homem já estava com mais confiança, né? Se confiando mais, né? Conversando mais, puxando assunto, né? E a velha ficava puta, a ponto do feitor praticamente mandar elas vir embora, discutindo uma com a outra. E a velha não queria que o cara chegasse perto da filha dela, né? Então, mas ela estava de conversa com o cara, com o homem, né? Então ela disse: se importa de você quiser ir lá em casa, você não precisa ir lá em casa, não. Ela acha que a casa é dela. Você marca ali no caminho perto lá de casa que eu vou lá, a gente conversa, fica lá conversando. Ele disse: tá bom, então, depois do trabalho, então eu vou me ajeitar e vou. Me ajeitar e tomar um banho, né? Essas coisas, né? Então ele se ajeitou. E quando foi assim por volta de umas 6 e pouco, 7 horas, ele foi para lá. A velha ficava até o meio do caminho reclamando e espraguejando até a 4ª geração. Era assim, falando. Aí quando o homem ia embora, ela: tu vai ver só, né? E volta e meia, eles brigavam, ela botava a filha para fora. Quando eles discutiam de noite, botava a filha para fora. Um dia esse homem foi parar lá na casa dela, né? Ele não tinha marcado com ela. E quando chegou perto da casa, escutou a briga das duas. Escutou a velha dizendo: hoje você sabe que você tem que ir lá para fora, né? E você sabe em que lugar que você tem que ficar, né? Ou vai precisar eu falar? A velha brigando com ela.
aqui para fora. Tô pensando, né? Se escondeu, né? Se escondeu, ficou escondido, para ver o que de fato acontecia, o porquê daquela briga das duas. Passado mais ou menos aí 1 hora, mais ou menos, escondido, eu quero ver se ela vai sair para fora, mesmo se vai vir para fora, dormir do lado de fora. Por que dormir do lado de fora? Né? O cara escondido. Por volta de umas 8 e pouca, que no interior o nego dorme cedo, daqui a pouco ele olhou, viu a porta abrir e ela saiu para fora mesmo. Foi assim, na lateral da casa, né? Foi para a lateral da casa e dali ele olhou, né? Esperou um pouco, foi olhando para ver para onde ela ia. Dali ela sumiu. Tinha um negócio assim com umas palhas de coco e umas madeiras, uns negócios, e uma roda de carroça de madeira em cima, como se fosse igual a fossa, né? Mas coberto de palha de coco e uma roda, tinha uns pau. E ele disse que ela foi naquela direção, mas não viu para que lado que ela foi, sumiu. Como é que estopou isso? Aí foi dando a volta, devagarinho, para ver se ela estava nos fundos da casa. Quando ele chegou mais ou menos assim, uns 6 ou 7 metros daquele lugar onde estava aquelas palhas de coco, ele escutou uns barulhos. Alguém gemia. Era um barulho mais feio do mundo. Barulho de ranger de dente alto ele escutava. Dali ele olhou, ficou olhando, olhou pro lado da casa, a véia apagou o candeeiro de querosene. E aquele barulho foi ficando esquisito. Ele tomou medo. Saiu de fininho, correu que nem um bicho para onde ele estava dormindo, lá na fazenda. Depois disso, no outro dia, ela chegou lá, ficou de conversa, ele começou a conversar com ela, mas desconversando. Sabe, já meio por fora. Ele disse, estopou aquilo. Aquilo não saiu da cabeça dele, aquele barulho que aquele negócio estava fazendo. Parecia um gemido de gente, mas bicho junto. Então, ele começou a se afastar. Daí uns 2 dias, ele sempre conversando, mas desconversando. Ela perguntou, quando é que tu vai lá? Ele disse, eu vou ver se hoje eu dou um pulo lá. Ela disse, vai lá então. Não, mas se eu for lá, talvez eu vá um pouco mais tarde, porque eu vou ter que resolver um negócio aí, entendeu? Com o feitor, né? E depois que eu tomar banho, eu vou lá. Ela disse, tá bom, eu vou ficar esperando. Aí foi. O mesmo lugar onde ele encontrava com ela. Só que não era longe da casa delas, não. Onde ele ficava esperando ela ali, de um barranquinho assim, ele ficava encostado ali, e ela vinha para ficar ali conversando com ele ali, né? O problema é que ela não apareceu. E, segundo esse homem, ele disse que foi do nada. Um negócio veio de dentro do mato, fazendo um barulho, parecia roncado de porco, ele disse. Vinha na direção dele. E ele disse que estopou aquilo. Parece o barulho que eu estava ouvindo. Correu rumo à casa de Dona Ângela e seu Bernardo, que era a casa mais perto que tinha. Quando ele olhou, um bicho estranho e esquisito, correndo estranho, vinha atrás dele. Quando ele foi chegando perto da casa de Dona Ângela e seu Bernardo, ele já foi começando a gritando socorro, pedindo socorro. E o bicho atrás. Pega, não pega. Quando ele entrou no quintal, correndo, que seu Bernardo escutou aquele barulho, pegou uma foice e abriu a porta, ele ainda viu quando esse bicho veio até perto da cerca assim e voltou, correndo. Corria dando uns pulos, uns negócios estranhos. Voltou correndo. O homem gritando, ele disse, ô cabra, pode parar aí mesmo, aqui você não entra não. Ele disse, homem, eu quero só que o senhor me ajude. Tem um bicho mais feio do mundo que queria me pegar. Eu fui ali na casa da Naída e esse bicho veio de dentro do mato e queria me pegar. O seu Bernardo disse,
Como é que é o negócio? Eu fui para me encontrar com ela, esse bicho saiu dentro do mato e ia me pegar. Se eu não fosse, eu entrasse aqui na sua casa, no quintal do senhor, ele ia me pegar. Ah, o senhor é o homem que anda se encontrando com ela? Eu disse, sim, sou eu mesmo. Mas de hoje em dia eu não quero saber mais não. Aí conversando no quintal, esse homem foi e contou que numa noite ele tinha tido lá para conversar com ela, mas não tinha avisado. E nessa noite a mãe botou ela para fora, escutou a conversa, dizendo que ela tinha que sair para fora. E ele viu que ela foi na direção da lateral da casa. Mas dali ela sumiu. De onde ele estava, ele via bem ela. Ela sumiu. Se abaixou ali, perto daquelas palhas de coco, daquele negócio, sumiu. Isso o seu Bernardo ficou com isso na cabeça. Aí ele foi levar o homem até lá perto da fazenda, onde ele dormia com a foice e uma espingarda. Quando foi no outro dia, como o seu Bernardo não trabalhava nessa fazenda nesse dia, quem estava era a véia Vremeia e a filha. Quando elas chegaram, de tarde, ele foi lá junto com Dona Ângela, porque sempre eles passavam e falavam com ele. Ao chegar lá, conversando com ela, perguntou ela, se você não viu estar nada ontem, não? O homem que estava aí conversando com a Naída, veio aqui ontem, disse que um bicho correu atrás dele, um bicho mais feio do mundo, queria pegá-lo. Aí disseram, não sabendo nada não, ele disse que vinha aqui, mas esperei, ele não veio. Mas ele disse que chegou ali, foi esperando ali, e apareceu, foi um bicho para pegar ele. Ele olhou e viu que o tal negócio que ele falou lá, as palhas de coco, o negócio, e aquela roda de carroça pesada de umas madeiras, realmente tinha na lateral da casa. Então ele, conversando, e foi andando para o lado daquele negócio, se aproximando dali. Após ele passar, para ir nos fundos da casa, né? E a véia perguntando, a véia Vremeia perguntando, o senhor vai fazer o que aí? O senhor vai fazer o que? Ele disse, não, vou olhar ali parece ter um pé de planta ali que eu estou querendo arrancar para plantar lá em casa. A véia disse, mas pé de planta que tem aí, tem em todo canto. E ele foi justamente no rumo da onde estava aquela roda da carroça. Quando ele foi ali, ela disse, cuidado para o senhor não cair aí dentro. Quando ela falou, ele aí dentro aonde? Ele afastou assim com a palha, ele olhou um buraco no chão de aproximadamente uns 6 metros. E largo. Uma largura de mais de 1,30 m ou 1,40 m ali. Ele olhou o lugar lá dentro, chega estava igual aquele salão. Chega estava liso, como se algo o tempo todo se debatesse ali dentro. Esse buraco aqui é o quê? Isso era um servidão que a gente ia fazer e acabamos, nós duas não conseguindo fazer. O banheiro lá de fora, o banheiro, o buraco sempre era embaixo da privada, né? Tipo um sumidouro, né? Mas com essa fundura, eu disse, dá certo. Aí pegou lá o pé de planta que ele disse lá, ele arrumou lá um qualquer e voltou. Segundo seu Bernardo e Dona Ângela, nessa mesma noite, algo esteve na sua casa. E o propósito era de entrar na sua casa. O bicho que o homem disse que tinha visto, esteve na casa deles. Esse bicho queria entrar na casa de qualquer jeito. Foi aí que ele disse que começou a acreditar que o homem estava falando a verdade. Mas seu Bernardo não deu mole. Ele começou a rodear a casa, rosnando e roncando, parecia porco. Ele não contou a história. Abriu a janela e atirou com a espingarda no bicho. Quando a espingarda que ele tinha era carregada com chumbo e pólvora, era chamada espalhadeira, deu-lhe um chapisco de chumbo maior do mundo. Pegando pelo meio do lombo, pelo meio do rabo, assim que esse bicho deu um grito esquisito e saiu doido, dando uns pulos esquisitos. Entrou de mata dentro. Segundo ele, no outro dia, ele espalhou o boato que tinha um bicho andando por ali e o povo logo desconfiou que era um lobisomem. E cadê a Naída?
não foi trabalhar. Ele perguntou à mãe dela, a véia vermelha, como é que ela... Porque ela não tinha ido trabalhar? Ela disse, ela tá... o senhor sabe os problemas que mulher tem, né? Dizendo que ela estava naqueles dias. Ele não acreditou muito, não. Começaram a espalhar que tinha um bicho desse ali, andando ali. Volta e meia, as pessoas comentavam, não esqueceram do assunto. Elas vendo que estava sob pressão, porque a Naída levou vários dias sem ir trabalhar, e ele suspeitando que tinha sido nela, e ele falava, seu Bernardo, na próxima eu dou para matar, eu vou botar a rolimã na carga. Elas sabendo disso, a véia vermelha e sua filha, um dia anoiteceu e elas não amanheceram na casa. Não deram satisfação nem ao feitor da fazenda para onde estava indo. Simplesmente as duas sumiram. E o que vocês acham? Na minha opinião, a Naída virava e entrava para dentro daquele buraco. Por isso que ninguém sabia que ela virava. Era por isso que a véia botava ela para fora. Entrava para dentro daquele buraco, ela virava e não conseguia subir de volta. Quando era de manhã, provavelmente, ela conseguia subir, porque já era gente. Agora, virada, ela não conseguia subir naquele buraco. Dava mais ou menos assim 1,30 m, 1,20 m de largura. Ela não subia. Não conseguia subir. Deixa o que você acha. Seria ela que virava? Ou seria uma outra pessoa que for trabalhar na fazenda e resolveu virar, já tinha esse problema de virar lobisomem e virou e resolveu atacar o homem que estava querendo namorar com ela. Eu não quero acreditar nessa história, que não era ela. Boa noite, amigos assombrados e assustados.